Bom, e há um monitoramento. O Estado de São Paulo vem fazendo esse monitoramento, assim como a Prefeitura de São Paulo, durante o mega feriado, desde a semana passada, com essas novas restrições de circulação. E para falar mais sobre esse assunto, sobre as internações e também o que o Estado pode fazer para continuar amenizando essa situação, a gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Tudo bem, secretário? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Aqui à disposição da Jovem Pan. Secretário, é claro que a situação ainda é dramática nas UTIs, nós temos ameaça de falta de insumos para intubação, mas inclusive vendo os jornais hoje, lendo os jornais hoje, já há uma discreta queda em relação ao número de procura, pelo menos, pelos serviços aqui em São Paulo. Quais são esses números mais atualizados, secretário? Bom, Tiago, nós começamos a colher os frutos do início da fase vermelha e também da fase emergencial, uma leve desaceleração no que tange às internações. Mas ainda temos um longo caminho pela frente nessa mobilização para a gente poder conter a pandemia nesse momento mais agudo no estado de São Paulo. Portanto, as medidas tomadas pelo governo do estado, em conjunto com a vacinação, o governador João Dória ontem anunciou mais 5 milhões de doses saindo do Butantan, um empenho enorme para a gente poder imunizar aqui no estado de São Paulo, é o que vai garantir com que a gente possa ter um novo normal para a nossa população. Secretário, agora girando os nossos comentaristas, começando por Brasília, José Maria Trindade. Salve, secretário, muito bom dia. Eu vou fazer a tal pergunta de 1 milhão. Os senhores devem ter uma projeção, uma ideia, né? O senhor sabe quando haverá uma tranquilidade maior, as pessoas não usarem mais máscaras, saírem às ruas? O senhor tem ideia, uma projeção de quando isso vai acontecer? Olha, Zé Maria, muito bom dia. Nós estamos mobilizando a imunização, que é o que vai garantir com que a gente possa partir para a normalidade, né? Só a vacinação vai poder nos trazer de volta esse conceito fundamental de vida. Portanto, nós seguimos aqui desacelerando a pandemia, estamos de olho aí para uma desaceleração muito leve ainda, portanto, os próximos dias serão cruciais. Mais uma vez eu digo aqui, quarentena não é férias, a gente deve manter esse modelo atual durante mais alguns dias, até o dia 11, e, portanto, a perspectiva de melhora é um pouco para frente ainda, se a gente conseguir mobilizar a população em torno disso. No ano que vem? A entrevista, perdão, Zé Maria, a entrevista... No ano que vem ou nesse ano ainda? Desse ano, sim, entendemos que esse ano. Mas quando eu vejo, por exemplo, a entrevista do ex-governador Márcio França aqui, trazendo soluções fabulosas, né, como se tivessem soluções mágicas em torno do combate ao Covid, eu vejo que as fake news e a falta de informação, muitas vezes, é o que causam maiores problemas no combate à pandemia. Quero comentar aqui, ele veio propor, dentro das suas posições, por exemplo, que os supermercados funcionassem 1 hora por dia, o que colocaria uma total aglomeração dentro desse estabelecimento. Além disso, trazendo questões absurdas, como antecipação de pagamento de impostos. Portanto, esse tipo de colocação, como o do Márcio França, que hoje é mais um comentarista político do governador João Dória do que um político em sua essência, já foi Márcio França, depois o Márcio Cuba e agora Márcio Tititi, que só faz comentário político para tentar aparecer na imprensa, é o que nos atrapalha muito nesse momento, Zé Maria. Secretário, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Secretário, bom dia. Essa decisão da Prefeitura de São Paulo de fazer esses feriados estendidos, né, foi mal vista, principalmente por municípios do litoral. E a gente viu aí cenas de filas de carros chegando às cidades do litoral paulista, muita gente sendo mandada de volta porque testaram positivo com Covid-19. Qual é a avaliação que o governo do estado faz sobre essa decisão dos feriados e o impacto que teve em outras cidades? Olha, Diogo, é uma mobilização conjunta do governo do estado e das prefeituras. Houve o fechamento da orla ao longo desse período. Além disso, barreiras sanitárias com apoio de toda a nossa segurança pública
ao longo do litoral paulista e o desestímulo para que as pessoas possam, nesse período, ficar em casa e não viajar, né? Nós temos a todo momento passado essa mensagem à população: quarentena não é férias, nós estamos num período muito crítico. Nós conseguimos a redução de 55% no fluxo do sistema Anchieta Imigrantes ao longo desses últimos dias, 47% na Tamoios, um pouquinho acima de 60% na Mogi Bertioga. Portanto, nós conseguimos segurar bastante o impacto desse fluxo nesse período. Mas o que vai realmente dar um resultado maior é a conscientização da população, para que a gente possa não só não aglomerar, mas como mobilizar todos nesse momento. Nós estamos fazendo aqui as forças-tarefa do governo do estado com as prefeituras, e a população tem participado de maneira ativa também através do nosso Disque Denúncia, o 0800 771 3341. Essa mobilização conjunta é fundamental. Perfeito. Secretário, apesar ainda dos números altos, o senhor disse que já houve uma certa melhora. É possível estimar, depois do início de uma fase vermelha, por exemplo, quanto tempo depois já se sente o benefício, né, nessas situações hospitalares? E também, se o senhor puder me responder, agora dia 11 de abril, do que depende São Paulo progredir, sair da fase vermelha, o que deve ser avaliado até lá? Bom, Adriana, nós temos sempre, depois de 7 a 10 dias, colhido os resultados das medidas tomadas, né? Foi assim ao longo desses 12 meses de pandemia. Então, se a gente tiver essa leve desaceleração, ainda de forma leve, nós estamos colhendo o que há 10 dias atrás nós fizemos. Então, a expectativa é, no dia 11, a gente poder ter boas notícias, mas isso vai depender do que a gente está fazendo agora, né? A gente está em um período ainda muito crítico. O governo do estado aumentou em 140% os leitos de UTI ao longo desse período, mas mesmo assim o sistema de saúde muito impactado e lutando a cada dia para superar esses limites. Nós vamos conseguir, de fato, vir para a normalidade com a imunização das pessoas. A todo momento nós estamos trabalhando isso. O governador João Dória, a cada dia que passa, mobiliza mais não só a equipe aqui de saúde, mas o próprio Butantan nessa produção, e a cobrança para que o governo federal possa, enfim, trazer vacinas também para o Brasil. Então, a expectativa de melhora após esse período de quarentena existe, mas o que vai nos colocar num caminho de normalidade é a imunização. Secretário, no interior de São Paulo, quais são as principais preocupações em relação às cidades? Araraquara viveu uma fase muito difícil nas últimas semanas, mas ao que tudo indica, a situação começou a se reverter. Quais municípios mais preocupam nesse momento? Tiago, a região de São José do Rio Preto, de Araçatuba, de Presidente Prudente e também de Sorocaba são as 4 regiões mais impactadas nesse momento. Mas nós temos praticamente todas as regiões do estado acima de 90% da ocupação de leitos de UTI ou próximo disso. As únicas 2 um pouquinho abaixo são da região do Vale do Paraíba e da Baixada Santista, mas também muito próximas disso. Então, nesse momento, a pandemia, através da nova variante, tem impactado todo o estado de São Paulo, e nós estamos aqui fazendo um trabalho hercúleo para poder dar conta no nosso sistema de saúde. É por isso que quando a gente vê a fala, por exemplo, eu volto aqui no ex-governador Márcio França fazendo comentários ou de falta de conhecimento ou até mesmo de maldade, só porque é um adversário político dele que está gerindo o estado de São Paulo. É impressionante como esse modelo político tem atrapalhado na pandemia. Isso, esse tipo de comentário, até pregação de fake news da parte dele e de outros políticos, tem prejudicado muito o entendimento da população. Portanto, mais uma vez aqui, eu registro a imprudência e a falta de empatia nesse momento com os brasileiros de São Paulo, que estão sofrendo tanto com essa pandemia. Ainda temos um pouco mais de tempo. Zé Maria Trindade, mais uma pergunta. Eu queria saber exatamente sobre essa integração nova, essa proposta do novo ministro da Saúde, essa integração com os governadores. Mudou alguma coisa? O senhor pretende mudar alguma relação, secretário? Olha, Zé Maria, nós aqui desde o início da pandemia buscamos um entendimento, um apoio em torno do combate à pandemia aqui no estado de São Paulo. O que nós fizemos também desde o primeiro momento foi lutar e defender a população de São Paulo sobre aquilo que a ciência diz, a saúde diz, aquilo que a racionalidade diz. Hoje, se nós temos essa dificuldade
em torno de medicamentos de intubação nas prefeituras se dá por falta de uma coordenação nacional. A mesma coisa foi lá atrás com respiradores, a mesma coisa se deu com a desabilitação de leitos de UTI aqui no estado de São Paulo. Portanto, nós buscamos essa parceria a todo momento, vamos seguir buscando, esperando que possa acontecer o melhor. Outro dia me perguntaram, tem prefeito negacionista hoje no estado de São Paulo? Eu digo que não. É impossível que alguém possa se manter negacionista vendo tantas mortes na sua cidade. E nós temos observado ao longo desse período pessoas que no início eram negacionistas começarem a ter uma postura diferente. Nós esperamos muito que isso possa acontecer no governo federal, mas evidentemente que com muita desconfiança pelo que se apresentou até agora. Mas agora já existe alguma mudança, alguma relação? Olha, Maria, nós estamos aqui buscando a todo momento, por parte do ministro, essa relação. A nossa Secretaria de Saúde que faz essa correlação direta. Nós esperamos que possa ter um tratamento republicano, enfim, aqui com o estado de São Paulo. Diogo? Sim, o doutor João Gabardo, ele compartilhou um gráfico muito interessante que mostra uma diminuição na proporção de pessoas internadas em UTI com mais de 70 anos. Isso já é considerado pelo governo do estado um reflexo da vacinação dessa faixa etária? Diogo, é um reflexo claríssimo. Nós conseguimos observar tanto nos profissionais de saúde, né, que foram na linha de frente vacinados primeiro aqui pelo governo do estado, que tiveram um impacto muito positivo na sua imunização. Isso foi fundamental para a gente conseguir chegar nesse período mais agudo da pandemia com a nossa linha de frente em condições desse enfrentamento. Depois disso também, as faixas etárias mais elevadas que foram imunizadas já começam a ter um impacto muito menor da pandemia. A imunização é o caminho fundamental. É por isso que desde o primeiro momento, aqui em São Paulo, através do governador João Dória, nós trabalhamos e lutamos muito por isso, para que a gente pudesse, enfim, ter a vacinação no Brasil. E, secretário, nós estamos com 92%, então, de ocupação de UTIs no estado de São Paulo. A partir de qual número seria seguro começar a flexibilizar a fase vermelha? 80%, 70%? Esse número ainda seria muito alto? E está havendo um controle da necessidade dos oxigênios e kit de intubação? Adriana, nós colocamos a fase vermelha a partir de 80% da ocupação de leitos de UTI. Nós consideramos também número de casos por 100 mil habitantes, de internações por 100 mil habitantes e de óbitos por 100 mil habitantes. Se a gente olhar esse conjunto, agora o estado ainda está muito impactado e nós vamos fazendo essa análise pelo centro de contingência de quando é possível flexibilizar. Mas a taxa que nós sempre utilizamos foi essa, de 80%. Em um momento em que a aceleração se deu mais intensa, nós abaixamos um pouquinho para 75%, colocando uma regra mais dura, o que foi fundamental para que a gente pudesse segurar nesse período mais agudo da pandemia. Além disso, nós temos os estoques aqui. Bom, já agradecendo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, tivemos uma queda no sinal no fim da entrevista.